E esse domingo agora a Geni, para as crianças, né? E adulto também gosta da Geni, adulto também vê, né? Mar Vermelho, né? Então a gente sempre gosta de ver as questões das crianças, né? Então é importante nós estarmos assim participando, né? Eu falei com a Sil que eu gosto muito de fantoche, né? Uma coisa que chama atenção até de adulto, né? Fantoche chama atenção de adulto, é muito legal. Então louvamos a Deus, porque a igreja nós estamos nos reinventando, né? E descobrimos novos talentos aí, ó, talentos especiais mesmo, né? Legal. Deus abençoe a Terceira de Hortolândia pelos talentos, pela dedicação dos irmãos, uma nova etapa, né? Algo que nós não pensávamos, né? Que pudéssemos fazer. Amados, estaremos meditando nessa noite e são dois textos. Um do Antigo Testamento, um fato que aconteceu há mais ou menos 6.000 anos atrás, um pequeno texto, e depois algo que aconteceu há 2.000 anos atrás. Então são dois textos paralelos. Eu diria, amados, que vou falar sobre dois caminhos, mas dentro desses dois caminhos existe uma boa notícia e uma má notícia. Notícia ruim e a notícia boa. Às vezes a pessoa chega para a gente e fala assim, eu tenho duas notícias, uma boa ou ruim, qual que você quer ouvir primeiro? Né? Geralmente não é assim que o pessoal fala? Eu vou contar a notícia ruim primeiro, tá, Matos? A notícia ruim primeiro. A notícia ruim está lá em Gênesis, quase 6.000 anos atrás, 6 milênios. Quase isso. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus falou para Adão e Eva o seguinte: vocês estão no jardim, vocês têm tudo aí à disposição de vocês. Eu diria que Adão e Eva foi criado por Deus no sentido de que Deus soprou, né, nas narinas. E aí, amados, Deus colocou a eternidade no coração de Adão. Então o ser humano, a partir daquele momento, a raça humana passou a ser eterna. O Espírito é eterno, por isso que o pó volta à terra, o Espírito volta a Deus que o deu. Somos eternos. E Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes fala muito bem sobre isso, o livro de Eclesiastes. E aí, amados, só que, embora o Espírito nosso seja eterno, Deus falou com Adão e Eva o seguinte: não comem dessa árvore que vocês vão morrer. No caso, a carne. Aquilo que vem da terra irá morrer. O corpo irá baixar a sepultura. Deus falou exatamente isso. Então, a má notícia é que Deus avisou isso para eles, deixou um jardim pronto para eles com tudo. A ideia do jardim, do Éden, nome Éden, ele pode ser traduzido também por parque temático, um local de prazer. Imagina você fazendo num local que é super, como se fossem umas férias que não acabassem nunca, num lugar maravilhoso. E aí Deus falou o seguinte com Adão e Eva: vocês podem fazer de tudo aqui, menos comer dessa árvore aqui, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. A má notícia, mas sabe o que aconteceu? Nós já sabemos, né? Nós lemos a Bíblia, né? A gente já sabe da má notícia. A má notícia está lá em 3, versículo 4. A má notícia. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. A serpente mentiu para Adão e Eva. E aí, completando essa má notícia, versículo 6 fala o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amados, a má notícia é que a partir desse momento, a raça humana experimentou a queda, a morte de todas as coisas. E de lá para cá, amados, o ser humano, nós seres humanos, nós passamos assim a morrer. Deus falou que se vocês fizerem isso, o corpo vai morrer. O espírito volta a Deus que o deu, mas o corpo vai baixar a sepultura. Eu fico imaginando, amados, que de Adão e Eva para cá, 6 milênios basicamente, quase isso. Quantas pessoas morreram, né? No decorrer da história da humanidade, quantas pessoas estão morrendo? Como que
as pessoas estão vivendo. E o texto fala para nós que, na verdade, nós morreremos e a nossa vida aqui na terra, ela tem um teto. Tem um teto, né? E o teto que a vida tem, a Bíblia fala que 70, 80 o quê? Canseiro e enfado, não é isso mesmo? É um teto, né? Tem um limite. Existe um limite para a vida, para a nossa vida aqui na terra. Então a vida, às vezes, ela é curta, às vezes é muito curta, e às vezes não é tão simples assim, a vida é muito curta. Então, amados, nós percebemos que a queda trouxe algo ruim para a humanidade, que é a morte, e todas as coisas elas passam a ser transitórias. Ela tem um tempo de início, meio e fim. Tudo é transitório, passa muito rápido. A nossa vida, ela é como um conto ligeiro. Ela passa muito rápido. Se nós analisarmos tudo que nós temos na nossa volta, eles estão se modificando ou estão passando por um processo de envelhecimento, sim. Eu falei com os jovens hoje sobre a carta de Tiago, no capítulo 4, e aí o texto fala lá que nada tendes, vocês não possuem nada. Porque, na verdade, quando nós baixamos a sepultura, ninguém leva nada. Ninguém leva nada. Ninguém leva nada. Porque Deus falou, é certo que vocês vão morrer. Certo que vocês vão morrer. Então, amado, tudo é transitório, tudo passa muito rápido. Tudo é transitório, tudo passa muito rápido. E é interessante que Deus ele se revelou na história, né, da humanidade. Deus tem se revelado na história da humanidade. Nós podemos dizer que esse texto traz para nós um choque de realidade. Esse texto traz para nós a realidade de todas as coisas. O pecado original trouxe muitas debilidades para a raça humana. Então, por isso que nós ficamos doentes. Doentes de doenças físicas, doenças mentais, de doenças de tudo quanto é tipo. Por isso o nosso tempo é curto. Eu falo que passou dos 15 anos, começa a aparecer os problemas, não é isso mesmo? Aí tem que ir no médico, é uma série de coisas. Passou dos 15 anos. Hoje que é o dia do médico, é hoje ou foi ontem? Então nós precisamos da medicina para nos ajudar a viver. Em todas as áreas, porque na verdade o pecado entrou no mundo e trouxe muitas debilidades. Nós passamos por muitas debilidades. Passamos por muitas situações difíceis. Todos nós. E aí chega a certa idade, e aí nós passamos, dependendo da idade que nós vamos avançando, nós temos que ser carregados pelas pessoas, ajudados para a locomoção, porque nossos músculos, nossas juntas e artérias começam a ficar mais enferrujados, não é isso mesmo? A gente começa a ficar mais enferrujado. O envelhecimento, ele chega. E aí, amados, então nós percebemos que a morte, ele chega, ela entrou na humanidade, e ela trouxe uma realidade para nós, que nós morremos um pouco a cada dia. Cada um de nós, na verdade, está morrendo cada dia, menos um dia. E eu diria que é menos um dia, mas mais um dia que Deus deu para a gente, mas é menos um dia. É menos um dia. Então, amado, nós percebemos que o tempo que nós temos aqui na Terra é curto. Quando nós percebemos, nós já estamos numa idade avançada e já estamos lá do meio para frente. O que falta para nós daqui para frente é pouca coisa. Quando nós percebemos, passa muito rápido, porque essa vida, quando houve a queda, ela não tem tanto sentido. Tem um sentido, sim, mas assim, Deus vem trabalhando para que nessa vida nós possamos conhecê-lo e viver com Ele nessa vida, nesse tempo curto que nós temos. Então, estou falando da má notícia. A má notícia é que o pecado de Adão e Eva, a desobediência, trouxe a morte de todas as coisas, e nós envelhecemos e nós morremos, e a vida aqui na face da terra não é fácil, trouxe muitas debilidades. Às vezes a gente pensa assim, família, às vezes nós temos muitas crises, não é fácil família. Saúde às vezes não é fácil. Às vezes trabalho não é fácil. Essa semana agora foi o dia do chefe, né? Dia do chefe. Estava vendo aí a reportagem dizendo que por que as pessoas não gostam do chefe? Aí falaram várias coisas, porque geralmente o chefe é incompetente, não sabe mandar, ele quer mandar com força, né? Aí o chefe, as pessoas não gostam do chefe porque eles não são sábios e tal, não sabem arrebanhar o grupo. Então a ideia de chefe, então
3 defeitos do chefe, outro terceiro eu nem lembro qual foi. Então, nós percebemos que tudo que tem sobre a criação, tudo que nós vivemos, tudo é muito difícil. Nós temos problemas em todas as áreas. Problemas familiares, sim, problemas pessoais, particulares, introspectivo, nosso coração, nossa mente, problemas particulares mesmo temos, sim. Nós temos problemas no trabalho, relacional com pessoas. Nós temos diversos tipos de situações que não é fácil, porque a característica desse momento de queda que nós estamos vivendo, muitas debilidades, muitas crises, muitas situações difíceis. E é o choque de realidade que a Bíblia traz para nós, dizendo o seguinte, isso é fato, isso é real, isso existe, e vocês vão ter que lidar com isso, porque a queda entrou e trouxe todas essas coisas. Essa é a má notícia. Vocês vão falar assim, pastor, que notícia ruim, né? Poxa, difícil. É difícil. E não é fácil lidar com crise, não é fácil lidar com contraditório, não é fácil lidar com problemas, não é fácil lidar com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, não é fácil. Não é fácil lidar com as nossas fraquezas ou lidar com a fraqueza do outro, não é fácil. A gente está numa escola aprendendo todas essas coisas. E sabemos que o mundo em queda, ele traz toda essa bagagem para nós, e a vida, às vezes, ela se torna difícil, sim. Às vezes a vida torna difícil. Mas, então, em meio a tanta notícia ruim, vamos agora à notícia boa, né? Vamos aliviar um pouquinho o coração, vamos relaxar um pouco, né? Vamos respirar assim, né? Vamos fazer isso para a gente respirar um pouco. Agora uma boa notícia, vamos lá. João 3,16. Essa é a melhor notícia do mundo. Nossa, é a notícia que eu faço questão de falar sempre. João 3,16. Vamos falar todo mundo junto? Vamos? 1, 2, 3, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amados, se há quase 6 mil anos atrás nós tivemos a notícia ruim por causa do problema de Adão e Eva, o Paulo fala que Jesus, ele é o novo Adão. É o novo Adão. É o novo Adão segundo Deus, que veio consertar essa situação difícil. Jesus, ele veio trazer, na verdade, algo que nós perdemos lá atrás. Todos nós perdemos. Jesus, ele veio trazer algo para nós que é, na verdade, além da eternidade, ele veio trazer uma perspectiva para a vida muito importante. Observe que se nós olharmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos perceber que Jesus interferiu na vida particular das pessoas que passavam perto dele. Jesus tinha interesse nessa vida aqui, esses poucos anos, 80 anos, 70, câncer enfado. Se nós observarmos o Evangelho, nós vamos perceber que Jesus, ele interferiu de forma positiva na nossa vida aqui. Porque se o pecado, se a queda trouxe esses problemas todos para nós, pessoais, particulares, relacionais, família, Jesus, ele veio exatamente andar com todos naquele momento ali, para ensinar a cada um de nós a viver a vida com Ele, mesmo estando em mundo em queda. Nós observamos que Jesus, ele fez tanta coisa boa. Ele olhou para a mulher adúltera, ele olhou para aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher e falou assim, beleza, quem não tiver nenhum pecado, lança a primeira pedra. Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de perdão, misericórdia, de bondade, de cuidado. E aí, quando eu vejo Jesus fazendo isso, amados, Jesus não estava importando tanto com a tal da estrutura religiosa que eles pregavam, e Jesus, ele simplesmente quase que aboliu a estrutura religiosa, basicamente isso. Tanto que ele falou, esse templo aí que vocês estão fazendo, não vai ficar pedra sobre pedra. Esquece isso. E Jesus, ele preocupava com as pessoas, íntimo, coração das pessoas. E aí, amados, aqueles homens jogaram as pedras no chão e saíram de fininho de um a um.
de fininho de João. E aí Jesus, o cego de Jericó começa a gritar, tem misericórdia de mim. E Jesus vai lá e entra com misericórdia na vida do cego. Entra com misericórdia. Aquele cego passa a seguir Jesus, estrada fora, o texto fala, estrada fora. Porque Jesus se importava com a vida social particular das pessoas nesse momento em queda. Trazer a vida de volta nesse momento em queda, uma vida diferente. Uma vida diferente. Ressuscitar onde está morto em nossas vidas. Jesus fez isso o tempo todo lá. Ele ressuscitando pessoas dentro de si mesma. Ele estava ressuscitando as pessoas dentro do seu próprio coração, da sua mente, para que ela possa começar a viver essa vida aqui outra vez. Jesus, ele fez isso. Ele fez isso. O tempo todo Jesus fez isso. O tempo todo. E amados, e Jesus, ele, além dele cuidar dessa parte da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, Jesus também, ele olhou para cada um de nós e cuidou de algo muito especial. Já que a nossa vida é pequena, é curta, é até 80 anos, né? Eu tenho um tio que completou esse mês passado 103 anos. Eu acho que está melhor que eu, sabia? Eu vi a foto dele, está melhor que eu. Está bem, tio Francisco, tio Chico Vieira. Está bem. E aí, mas assim, nós percebemos que, mesmo que a pessoa que chega a uma idade mais avançada, né, você nota que a velhice chegou, né, as rugas chegaram, né, chegaram, as coisas chegam. E nós entendemos, amado, que Jesus, além de cuidar dessa parte da nossa vivência de uns com os outros, questão familiar, cuidado com a nossa família, com o seu coração, com a sua mente, te recompor por dentro, te estruturar de novo por dentro, fazer você nascer de novo por dentro. Jesus, além disso, ele cuidou de uma coisa muito importante, porque ele sabe que nosso tempo de vida é muito curto, e ele cuidou de algo muito importante. Ele cuidou daquilo que realmente nós perdemos lá no Éden, que é a eternidade. A eternidade do nosso corpo, que irá ressurgir no último dia. Por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia. E a partir do momento que Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele está falando para mim e para você que nossos corpos ressuscitarão no último dia. No abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então, aquele corpo que foi levado à sepultura, agora ele está sendo preparado, a esperança de que está sendo preparado para a ressurreição no último dia. Então Jesus, além de cuidar da nossa vida aqui particular, ele preparou todas as coisas para o futuro. A Bíblia fala, o próprio livro de João fala que aquele que morre em Cristo, ainda que morra, viverá. Viverá. E aí o texto que nós lemos aqui agora, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus é suficiente. Crer em Jesus é suficiente. Tinha um professor no seminário, e eu lembro que há alguns anos ele contou um fato que aconteceu na igreja dele, e eu assim, não esqueci, eu já falei aqui na igreja, mas vou repetir, né? Vou repetir porque eu acho que cabe dentro do que nós estamos falando aqui. Ele falou o seguinte, que um senhor, né, um senhorzinho, que eu acho que ele nem sabia ler direito, ele foi ser sabatinado no conselho da igreja, para ser membro da igreja, né? E aí chegaram lá no conselho e tal, os presbíteros começaram a fazer perguntas teológicas difíceis e tal. Mas assim, aí ele muito simples, velhinho, falou assim, isso aí que o irmão presbítero está perguntando, eu não sei não. Mas eu só sei que Jesus morreu na cruz por mim. Outro presbítero perguntou, não, mas assim, sabe disso, daquilo outro e tal. E aí ele falou o seguinte, não, ele respondeu a mesma coisa. Isso aí que o tamanho amado também está perguntando, isso aí eu também não sei. Mas eu só sei que Jesus morreu na cruz por mim. O reverendo falou que foi assim, toda a entrevista do conselho. Aí ele olhou e falou assim, o que eu vou fazer? Ele crê em Jesus é o suficiente. Crer em Jesus é o suficiente.
E esse meu professor é um professor que fala grego, hebraico, latim, inglês, doutor, vários livros. E ele falou, é o suficiente. É o suficiente. Crer em Jesus é o suficiente. Crer em Jesus é o suficiente. Por isso que o texto fala aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gostaria de fazer a seguinte aplicação nessa noite. Esse ano todos nós, a humanidade, perdeu muitas pessoas. Nós perdemos muitas pessoas. E às vezes venho me perguntando que ponto que nós, igreja, nós estamos pregando o evangelho de Jesus. Ou estamos pregando só os acessórios. O que é importante para a salvação é Jesus. Os acessórios, às vezes, pode ser que aconteça, pode ser que não. O ladrão da cruz, ele só teve Jesus. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. E é interessante que às vezes a religiosidade, no período de Cristo, agora talvez no nosso tempo, pensa muito só nos acessórios, esquece do principal, do essencial, o que não pode faltar. Jesus. Não pode faltar Jesus. A mensagem não pode faltar Jesus, hora nenhuma. Jesus é 99,9% da mensagem. Esse 1% é acessório que nós temos, que às vezes pode ser que aconteça, pode ser que não. Quantas pessoas convertem e não dá tempo de ser membro de igreja, vir para a igreja, cumprir todos os protocolos? Quantas pessoas? Quantas? Não dá tempo. Como o ladrão da cruz. Não dá tempo de tentar consertar a vida ainda. Porque o conserto da vida é Jesus. É Jesus, encontro com Jesus. É tudo. E Jesus faz nascer por dentro outra vez aquele que estava morto. Então, amados, a religiosidade correta para com Deus é realmente entender que Jesus é aquele que pagou os nossos pecados na cruz. É confessar Jesus como Senhor. E dizer, eu não sei isso aí não. Mas só sei que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Jesus morreu na cruz por mim. E isso é suficiente. Quem confessar Jesus, ele falou que ele confessará diante do Pai. Ele falou isso. Então, amados, o evangelho é a coisa mais simples de nós falarmos e pregarmos. Pegarmos Jesus. Jesus, ele traz remissão eterna. Ele traz vida eterna. E ele conserta a nossa vida aqui. Nossa vida. Ele redireciona a nossa vida. Ele nos faz nascer de novo. Essa é a boa notícia. Por isso que o nome evangelho em grego significa boa notícia. Uma boa nova, boa notícia. Então eu trouxe uma notícia ruim e uma boa notícia. A notícia ruim é que nós estragamos tudo lá atrás, como raça humana. A gente sempre estraga. A gente estraga até a religiosidade. A gente estraga tudo. Essa é a verdade. Aí Deus vem lá e conserta com Jesus. E Jesus, ele veio consertar tudo. E principalmente consertar os nossos corações, de dentro para fora. Eu gostaria que cada um de nós, nesse momento, pudesse curvar suas frontes e colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero o evangelho puro e simples de Jesus. Eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus é tudo. Eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. E me use na tua obra. Me use, Pai. Use minha vida. Use os dons, os talentos que o Senhor já me deu. Me use, Pai. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua igreja, nesse momento que está diante de ti. Nós confessamos, Pai, Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós confessamos, Pai, que Jesus, ele realmente veio pagar os nossos pecados na cruz do Calvário.
Nós confessamos que nós dependemos, Senhor, de Jesus para todas as coisas. E por isso, Pai, nós colocamos diante de Ti, dizendo que necessitamos todos os dias, dada a Tua bondade em Jesus nosso. Está sendo feita, cada amado filho Teu, Pai, que está se apresentando diante de Ti nessa noite. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos fortaleça cada vez mais. E nos ajude para caminharmos na boa notícia, que é Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Exaltar e canta aquela música, eu quero ser, eu quero ser. É possível? Coração de Deus, eu quero ser. Depois nós estaremos encerrando com uma oração final e a bênção apostólica. Mesmo sentados, é bom que a gente cante essa música como uma reflexão mesmo no final. É mesmo sentados. Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Tires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito.
é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Vamos ficar de pé. Segundo o coração de Deus. Amém. Vamos ficar todos de pé para encerrarmos com uma oração. Eu peço ao nosso irmão Rodrigo que faça oração e logo em seguida estarei impetrando a bênção. Senhor Deus Pai, nesta hora queremos te agradecer por este momento, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor esteve conosco neste momento e te agradecemos também porque o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, te peço que você esteja abençoando agora a nossa ida para nossas casas, que nós possamos ter uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, tá, massa? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo